Esta conferência será gravada agora. Então vamos dar início a mais um Isolanato, do ano 2020, era do coronavírus, com o professor José Cavazola Lazzoli, meu mestre, falando sobre plexo lombosacro, né? Lombosacral. Realmente um tema bastante interessante, que a gente não tem uma aula formal sobre isso, né, Cavazola, na disciplina normalmente. Mas é muito É interessante verdade. ter pela complexidade, né? Então, tá contigo, mestre. Obrigado, meu caro. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Opa, o que apareceu aí? Ah, tá. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre plexo lombosacral e eu pedi permissão aí para o professor Rodrigo para estender um pouquinho mais em termos gerais na inervação do membro inferior, né? Obviamente sem ficar dando muito spoiler das palestras que se seguirão. Meu nome é José Cavazola Lazzoli, sou professor do Departamento de Morfologia da Universidade Federal Fluminense. Então vamos lá. Esse é o roteiro que nós preparamos para vocês, um roteiro bastante simples, né? Mas logo nesse slide aqui a gente já mostra uma figura que eu mostrei para vocês quando a gente falou do plexo braquial, né? Que está aqui, né? Que esse era um dos plexos que nós estudaríamos na anatomia. E hoje nós teremos a oportunidade de ver este plexo aqui, que aparentemente é mais complexo, mais complicado, né? Mas a gente vai ver que nem tanto, né? A gente vai ver aí que ele é o responsável pela inervação do membro inferior. Então, a gente basicamente vai falar sobre formação do plexo lombosacral e vamos comentar sobre ramos do plexo lombosacral, ramos principais, naturalmente. Bom, do ponto de vista didático, a gente pode dividir o plexo lombosacral no plexo lombar e no plexo sacral. Tá? O plexo lombar ele é formado pelos ramos ventrais de L2, L3 e L4. Vocês lembram aquela história de raiz ventral, raiz dorsal, raiz ventral é motora, raiz dorsal é sensitiva, ambos se juntam para formar o nervo misto, e aí o nervo misto emite ramos ventrais e ramos dorsais. Então, o que estamos falando aqui são ramos ventrais de L2, L3 e L4, formando o plexo lombar. E aí vamos para os ramos principais, né? Na formação aqui. Tem um até que nem faz tanta parte assim, né? Não faz tanta parte, não faz parte tanto assim, melhor dizendo, do plexo lombar, mas que faz parte aí de uma pequena parte da inervação do membro inferior, que é o nervo gênito femoral, né? O nervo gênito femoral, como o próprio nome já está dizendo, ele tem um ramo genital e um ramo femoral. O ramo genital ele vai para a região do períneo, então não interessa muito para a gente agora. E o ramo femoral, né, ele vai entrar na bainha femoral, ele vai entrar exatamente lateralmente à artéria femoral, né? Vocês devem lembrar que a gente tem aí de lateral para medial naquela região da bainha femoral o nervo mais lateral, a artéria numa posição intermediária, a veia mais medial, né? Então o ramo femoral do gênito femoral ele está lateral à artéria femoral e vai inervar a pele do trígono femoral, como estamos vendo aqui, ó. Então o ramo genital ele vai para a região genital, obviamente, né, como o próprio nome está dizendo, e o ramo femoral vai inervar um trígono pequeno aqui, né, em cima do trígono femoral, ok? Esse é o gênito femoral originado de L1 e L2, como vimos ali. Logo em seguida, de cranial para caudal, a gente tem o cutâneo lateral da coxa, que está aqui, né? Cutâneo lateral da coxa. Como é que a gente distingue o cutâneo lateral da coxa quando a gente está estudando na peça? Muito simples. A gente vê o nervo que está indo em direção à espinha ilíaca anterosuperior, e dali ele desce. Então, se você quer ver se é o cutâneo lateral da coxa ou o cutâneo femoral lateral, lembrando que o termo femoral diz respeito à coxa, não a fêmur. Afinal de contas, femoris é coxa em latim. Então, quando a gente fala cutâneo lateral da coxa,
e a gente fala cutâneo femoral lateral, são termos equivalentes. Então, o cutâneo lateral da coxa ele pode ser encontrado olhando em direção à espinha ilíaca anterosuperior. E ele, como o próprio nome sugere fortemente, vai fazer a inervação sensitiva cutânea da região anterolateral da coxa, como podemos ver aqui. Então, aqui, né, ligamento inguinal, aqui, espinha ilíaca anterosuperior e o nervo cutâneo lateral da coxa aqui, inervando essa região aqui, ó, lateral da coxa. Inervação sensitiva, inervação cutânea. Aqui, uma ilustração um pouquinho melhor, né? Aqui, nervo cutâneo lateral da coxa vindo para cá, né? Na direção aqui da espinha ilíaca anterosuperior e inervando toda essa região rosa aqui que estamos vendo, a região lateral da coxa. Indo um pouquinho mais para baixo, né, de cranial para caudal, temos aqui o nervo femoral, que sai de L2, L3 e L4. Tá? Essas origens elas são extremamente importantes quando a gente pensa em exame físico, né? Então, guardem isso para a gente usar isso daqui a 1 ano aproximadamente, esperamos nós, na anatomia médico-cirúrgica. Tá? Então, os níveis dos quais esses nervos, sobretudo os principais, saem, é fundamental para que a gente raciocine clinicamente em termos de exame neurológico do membro inferior. Então, o femoral sai de L2, L3 e L4. Tá? O femoral, estudar a inervação do membro inferior é relativamente fácil. Talvez até um pouquinho mais fácil do que inervação do membro superior, porque no membro inferior, de uma forma geral, os nervos principais eles têm uma loja, uma região para a qual ele se dirige. E aqui no membro inferior a gente tem menos exceções do que tem lá no membro superior. Né? Lá no membro superior, por exemplo, loja anterior do antebraço, tem a história de 6 músculos e meio por um lado, 1 músculo e meio para o outro. Né? Aqui, praticamente, cada loja ela tem um nervo diferente. E a loja inervada pelo nervo femoral é a loja anterior da coxa. Tá? Os músculos da região anterior da coxa, eles são inervados pelo femoral, tá certo? Talvez com uma eventual exceção do músculo pectíneo, que pode ter uma inervação também do obturatório, que é o próximo nervo do qual falaremos. Mas, em princípio, os nervos, os músculos da região anterior da coxa são inervados pelo nervo femoral, tá certo? Então, está aqui, nervo femoral saindo de L2, L3 e L4, ok? Nervo femoral, a gente pode já adiantar que é um dos nervos mais importantes do membro inferior, tá certo? Talvez ele vá rivalizar aí com o nervo isquiádico, que de fato é mais importante, mas o nervo femoral é fundamental aí para marcha, enfim, para uma série de ações aí do membro inferior. Além disso, ele também tem uma inervação sensitiva, tá? Na região anteromedial da coxa e na região medial da perna. Vamos ver isso aí um pouquinho melhor para tentar entender. Então, está aqui, ó, saindo de L2, L3, L4, o nervo femoral vem para cá, né, passando profundamente ao ligamento inguinal aqui, né? Mais uma vez lembrando, nervo, artéria e veia de lateral para medial. Nervo femoral, artéria femoral e veia femoral. Então, o nervo é a mais lateral dessas 3 estruturas. Tá? Também essa relação anatômica é extremamente importante aí quando a gente pensa em anatomia aplicada, né? Quando um procedimento simples aí, por exemplo, punção de artéria femoral, né? Artéria femoral que a gente consegue palpar, né? A gente não pode errar para a lateral, porque senão a gente corre risco aí de lesionar o nervo femoral. Bom, do ponto de vista então motor, essa é a região anterior da coxa, né? Todos os músculos da região anterior da coxa vão ser inervados pelo femoral, né? E do ponto de vista de inervação sensitiva, né? Já temos aqui o cutâneo lateral da coxa, né? Que sai de L2 a L3, e aqui nós vamos ter
dois cutâneos, né? Com frequência, esses dois nervos são chamados nervos cutâneos anteriores, mas com frequência a gente subdivide em cutâneo medial e intermédio da coxa, né? Inervando toda essa região anteromedial da coxa. E teríamos ainda o prolongamento do nervo femoral, depois que todos os seus ramos motores são emitidos, ele continua, né, pela face medial da perna, acompanhando a veia safena magna, aqui a nível da perna, e indo até a face medial do pé, inervando essa face medial do pé até o nível da articulação metatarso-falângica do primeiro dedo. Então, toda essa área aqui da face medial da perna e face medial do pé até a região aqui entre aspas, do joanete, né, da articulação metatarso-falângica aqui do primeiro dedo, são de responsabilidade direta ou indireta do nervo femoral. Na realidade, por meio dos seus ramos, cutâneo medial, cutâneo intermédio da coxa, o lateral sai de outra fonte, né, L2, L3, como já vimos lá em cima, e do nervo safeno aqui embaixo, ok? Indo um pouquinho mais para caudal, temos aqui o nervo obturatório. O nervo obturatório também sai de L2, L3 e L4, ok? Eventualmente você pode ter um nervo obturatório acessório, tá? Mas que com frequência está ausente. O que é fixo mesmo, né? O que é constante é o nervo obturatório, também L2, L3, L4, e da mesma forma que o femoral vai para a loja anterior da coxa, o nervo obturatório vai para a região medial da coxa. Região medial que é representada pelos músculos adutores, tá certo? Além disso, ele tem também um prolongamento, um ramo sensitivo que vai inervar a pele dessa região. Podemos visualizar isso melhor nessa figura aqui. Então, nervo obturatório, saindo de L2, L3, L4, aqui em cima, né, passando aqui pelo forame obturado e vindo para cá, né, inervar os músculos da região medial da coxa e a pele da região medial da coxa, aqui conforme visualizamos nessa figura aqui à direita. Ok? Bom, esse foi o plexo lombar, né? E agora temos o plexo sacral. Na realidade, tanto podemos encarar como uma entidade só, plexo lombosacral, e de fato o é, como podemos didaticamente dividir no plexo lombar que acabamos de ver e no plexo sacral que veremos a partir de agora. Então, o plexo sacral ele vai ser formado pelos ramos ventrais de L4 e L5 por meio de uma estrutura que a gente chama de tronco lombo sacral, que está aqui, ó, ok? Aqui e aqui. E ainda pega S1, S2, S3. Então, o plexo sacral ele vai pegar L4, L5, S1, S2 e S3, tá? Dando aqui, originando alguns nervos que serão extremamente importantes aqui também. Então, a localização topográfica do plexo sacral vai ser anteriormente ao piriforme. Então, nessa visão aqui, nós temos uma visão dos músculos profundos da região glútea, que vocês viram ontem com o Paulo, né? Então, aqui ó, a gente tem o músculo piriforme, que é um músculo-chave na região glútea, né? E depois a gente vai entender por que ele é um músculo-chave, né? Na realidade, das suas bordas superior e inferior vão sair, vão emergir, melhor dizendo, estruturas, e ele acaba sendo um músculo-chave porque você seguindo a sua borda superior e a sua borda inferior são os pontos de reparo anatômicos para vocês encontrarem estruturas importantes aí da região glútea, tá? Então aqui nós estamos visualizando os músculos profundos da região glútea, aqui o músculo piriforme, e dissemos que o plexo sacral se localiza anteriormente ao piriforme. Então, por esta via aqui, para visualizar o plexo sacral, nós teríamos que cortar o piriforme e rebatê-lo. Mas nessa outra visão aqui, nós estamos vendo aqui por dentro da pelve, né? Então temos aqui o músculo piriforme aqui por trás e aqui temos
o tronco lombosacral, L4, L5 aqui, vindo para a formação do plexo sacral, junto com S2, S1, S2 e S3, formando aqui o plexo lombosacral localizado anteriormente ao piriforme. O anteriormente, nesse caso aqui, é uma visualização por dentro da pelve. Bom, vamos começar logo pelo mais importante aqui, né? O nervo isquiádico, né, do qual o professor Rodrigo já falou numa palestra anterior. Ele é o maior nervo do corpo humano, o nervo mais calibroso, digamos assim, né? Nervo de maior expressão anatômica de todo o corpo humano, e ele tem fibras que se originam de todos os níveis do plexo sacral. Então, ele tem fibras se originando de L4, de L5, de S1, de L4, L5, tanto por aqui quanto por aqui, de S1, S2, S3. Tá? Aqui nessa figura é uma figura bem interessante, né? Que mostra didaticamente como se fossem duas divisões aí do plexo sacral. Uma divisão anterior, digamos assim, que está representada em verde aqui, e uma divisão posterior, que está representada em amarelo. Aqui nós temos o plexo, o nervo isquiádico, que nós vamos seguir, né, em uma outra figura daqui a pouco. Mas é importante destacar que desde a sua formação ele já tem dentro da sua bainha os seus componentes que serão, a nível da fossa poplita, os seus dois ramos terminais, o componente tibial e o componente fibular comum, né? Esses são os dois ramos terminais do plexo lombosacral. E essa divisão anatômica, de fato, visível, né, de fato, na peça, ela vai acontecer ao nível da fossa poplítea. Mas, caminhando dentro da mesma bainha, a gente já tem uma individualidade de cada um desses dois componentes que mais para frente vão formar o nervo tibial e o nervo fibular comum. Tá? Tanto isso é verdade que uma variação comum do nervo isquiádico seria uma divisão alta, né, do nervo isquiádico, originando acima, né, mais proximal do que a fossa poplítea, a origem dos nervos tibial e fibular comum. Então, é uma divisão alta do nervo isquiádico, nada mais é senão a liberação, digamos assim, da mesma bainha dos dois componentes que já caminham de forma individualizada, só que dentro da mesma bainha. Bom, então nós podemos ver bem aqui, né, o nervo isquiádico, bastante expressivo do ponto de vista anatômico, né, caminhando aqui pela região posterior da coxa, né, com seus dois componentes, e aqui, ao nível da fossa poplítea, já se dividindo, né, no nervo tibial e no nervo fibular comum. Então, em nível da coxa, né, o nervo isquiádico será responsável pelos músculos, pela inervação motora dos músculos da região posterior da coxa, tá? Conhecidos como músculos isquiotibiais ou músculos do jarrete, né? Na realidade, o componente tibial ele vai pegar praticamente tudo, né? São três músculos, na realidade, semitendíneo, semimembranáceo e o bíceps femoral, e o tibial pega, eu não diria 2,5, porque na realidade é mais do que isso, né? A única parte, a única porção que é inervada pelo componente fibular comum do nervo isquiádico vai ser a cabeça curta do músculo bíceps femoral, enquanto que o semitendíneo, semimembranáceo e a cabeça longa do bíceps femoral serão inervadas pelo componente tibial do nervo isquiádico. O nervo isquiádico se continua lá para baixo, mas isso daí a gente vai conversar agora, né? Logo em seguida aqui. Componente tibial, aqui ao nível da fossa poplítea, que está aqui, nesse losangozinho aqui, né? E o componente tibial vai ser responsável pela loja posterior da perna e pelos músculos intrínsecos da planta do pé por meio dos seus ramos terminais plantar medial e plantar lateral. A gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. Também
detalharemos isso um pouquinho mais para frente. O nervo tibial vai ser também responsável pela inervação da região medial da perna, né, por meio do cutâneo medial da sura, né, lembrando que sura é perna em latim, então sural é o adjetivo derivado do latim relativo à perna, e também a planta do pé, por meio também dos seus ramos terminais plantar medial, plantar lateral, e a exemplo da palma da mão, onde o dedo de divisão é o quarto, também na planta do pé, o dedo de divisão será o quarto. Comentaremos sobre isso com um pouquinho mais de tranquilidade, um pouquinho mais para frente. Bom, componente fibular comum, ele vai passar aqui, né? Próximo ao colo da fíbula, localização onde ele pode eventualmente ser lesionado, mas isso daí é assunto só para daqui a um ano, em princípio, né? E ele vai ser responsável por meio dos seus ramos terminais, fibular profundo e fibular superficial, respectivamente, pela loja anterior e loja lateral da perna, ok? Pelos músculos do dorso do pé, que tem, digamos assim, uma expressão anatômica muito modesta, tá certo? Além disso, ele vai ser responsável pela sensibilidade de boa parte do dorso do pé, à exceção aqui da face lateral do quinto dedo, que é do nervo sural, que veremos daqui a pouco, tá certo? Aqui, essas faces adjacentes do hálux e do segundo dedos são por conta do fibular profundo e o restante é do fibular superficial. Veremos isso com mais detalhe um pouquinho mais para frente. Bom, ainda saindo do plexo lombosacral, temos o nervo glúteo superior, que está aqui, ó, né, cujas fibras saem de L4, L5 e S1, como vemos aqui. Tá? O nervo glúteo superior, ele... Lembram que eu falei há pouco que o músculo piriforme é o músculo-chave na região glútea? E, de fato, se nós acompanharmos a borda superior do piriforme, nós vamos encontrar justamente o nervo glúteo superior e os vasos glúteos superiores também, próximos ao nervo glúteo superior. E aqui a gente tem, na região glútea, a gente tem uma coisa interessante, né? A gente tem os músculos, vocês viram ontem com o Paulo, glúteo máximo, médio e mínimo. E nós temos os nervos glúteo superior e glúteo inferior. Então, assim, a gente poderia pensar, o glúteo superior pega o máximo, o glúteo inferior pega o médio e o mínimo, pega os menores, digamos assim. Só que é o contrário. Então, o macete aqui é que a coisa é ao contrário. O nervo glúteo superior vai inervar o glúteo médio e o mínimo, que são os menores, entre aspas, né? Então, está aqui a inervação do glúteo médio, que está seccionado aqui, ó. Ok? Cortado aqui, cortado aqui. Aqui é o glúteo máximo, né, que está cortado. Então, o glúteo médio está aqui cortado. Ramos do glúteo superior para o glúteo médio e ramos do glúteo superior para o glúteo mínimo, que está aqui. Ok? Além disso, como está por ali, ele pega o tensor da fáscia lata também. O tensor da fáscia lata, ele tem uma localização um pouquinho mais, digamos assim, anterolateral, tá? Mas embriologicamente ele se origina com os músculos da região glútea. E é por essa razão, não outra, que ele recebe a inervação advinda dessa região, por meio do nervo glúteo superior. Ok? Nervo glúteo inferior, que é o seguinte aqui na sequência, ele tem ramos originados de L5, S1 e S2, ou seja, exatamente 3 níveis, só que descendo 1 em relação ao glúteo superior. Glúteo superior L4, L5, S1, glúteo inferior L5, S1, S2. E o glúteo inferior inerva o glúteo máximo. Então, aquilo que eu falei, o nervo glúteo superior inerva os menores, o glúteo médio e o mínimo. O nervo glúteo inferior inerva o maior, que é o glúteo máximo. É só inverter. Mais uma vez, piriforme, músculo-chave na região glútea, e aqui, seguindo, acompanhando a borda inferior do piriforme, é que a gente vai encontrar o nervo glúteo inferior e também
os vasos glúteos inferiores, ok? E além disso, a gente encontra também o isquiádico, que está saindo daqui. Nós encontraríamos, está seccionado aqui, mas também o cutâneo posterior da coxa, do qual falaremos daqui a pouco, também tendo sempre como referência a borda inferior do piriforme, ok? Então, glúteo inferior, nervo glúteo inferior, vai inervar o músculo glúteo máximo. Vemos aqui as fibras, né, vindo para o músculo glúteo máximo, que está seccionado aqui e aqui, ok? Seguindo aqui, pulando esse daqui, depois a gente vai ver em conjunto os nervos menores aqui dessa região, mas seguindo aqui, nós vamos para o nervo cutâneo posterior da coxa, que é um nervo importante também, sai de S1, S2 e S3, tá? E conforme o próprio nome dele sugere, ele vai fazer a inervação sensitiva cutânea. Cá está ele aqui, ó, saindo separadamente aqui. Ele vai fazer a inervação sensitiva cutânea da região posterior da coxa, como vemos aqui nessa área azul, aqui à direita. E eu preferi reunir esses ramos menores aí do plexo sacral, tá? Por uma razão, né? Temos aqui o nervo para o músculo piriforme, temos aqui um nervo para o músculo quadrado da coxa e o gêmeo inferior, e aqui o nervo para o músculo obturatório interno e gêmeo superior. Vendo melhor aqui, né, nós vemos que todos esses músculos aqui, ó, eles têm uma origem basicamente em diferentes pontos aqui do osso do quadril e sacro, né, aqui, e todos eles convergem por uma linha, né, localizada posteriormente ao eixo longitudinal do fêmur. Então, todos esses músculos aqui são, no conjunto, rotadores laterais da coxa, tá certo? Então, todos esses, o piriforme aqui, o quadrado da coxa aqui embaixo, o gêmeo inferior aqui, o gêmeo superior aqui, e o obturatório interno aqui, com o tendão passando entre os dois gêmeos aqui, todos esses músculos são os músculos rotadores laterais da coxa, tá certo? É um conjunto de 6 músculos profundos, na região profunda, na parte profunda da região glútea, está faltando só aqui o obturatório externo, tá certo? Então, vamos, tendo terminado aqui de ver a formação do plexo lombosacral, e aí eu omitiria, na realidade, esses outros nervinhos aqui, eles não fazem parte, né, não são descritos como parte do plexo sacral, né? Eu pediria licença para vocês para a gente seguir cada um daqueles que seriam os ramos mais importantes, digamos assim, né, em termos de anatomia médica cirúrgica. Obviamente, o objetivo aqui não é dar nenhum spoiler, né? Na realidade, cada um desses ramos será visto com mais profundidade nas regiões específicas, assim como vocês já viram ontem a região glútea, correto? A gente já vai dar uma, digamos assim, uma avant-première do que podemos esperar de cada um desses ramos mais importantes, e eu começaria aqui pelo nervo glúteo superior. Então, como dissemos, o glúteo superior sai de L4, S5, L4, L5, S1. Onde vamos encontrá-lo? Borda superior do piriforme. Cá está ele, nervo glúteo superior. E aquele macetezinho, que é ao contrário, glúteo superior pega o quê? Pega o que é mais baixo. O que é mais baixo é o que é menor. Então, pega o glúteo médio e o glúteo mínimo. Já que ele está ali, ele vai inervar também o tensor da fáscia lata, que está mais à frente. Tá certo? Glúteo médio e glúteo mínimo, vocês devem ter visto ontem, né? Eles vão ser fundamentais aí na abdução da coxa, tá certo? Então, se o sujeito está de pé, né, apoiado com um dos pés e a outra perna pendente, bom, todo mundo sabe o que é a abdução, né? A gente viu naquela nossa primeira conversa
do anatomês, né? A abdução é quando você pega, por exemplo, um segmento, uma parte do membro, por exemplo, então pega o braço, pega a coxa aqui, e você afasta esse segmento do plano mediano. Então a abdução da coxa é isso. É o que o glúteo médio e mínimo vão fazer. Só que isso daí a gente vai estudar a posteriori, eu não tenho certeza se já foi comentado em alguma palestra aqui previamente, Rodrigo, mas quando a gente analisa a marcha, que é um ato motor bastante complexo, e na anatomia médico-cirúrgica a gente tem uma aula específica, né, para anatomia da marcha, né, aspectos anatômicos, anatomia aplicada da marcha. Acho que essa figura aqui da esquerda já nos faz entender o seguinte, ó, na marcha a gente sempre tem uma parte da marcha em que os dois pés estão no solo ao mesmo tempo, tá? Mas a gente tem fases da marcha onde um dos pés está no solo e o outro membro ele está numa fase de oscilação, como vemos aqui, né? Este pé está no solo e este membro aqui está na fase de oscilação. Bom, o glúteo médio e o mínimo eles são muito importantes para manter a pelve na posição horizontal quando o outro lado está oscilando. Bom, imagine o seguinte, se eu tiro o meu pé esquerdo, como por exemplo eu vejo aqui, do solo, qual seria a tendência? A tendência seria a pelve cair para o lado que não está apoiado, tá certo? Como ocorre aqui, aqui não cai. Não cai por quê? Porque glúteo médio e glúteo mínimo, principalmente mais o médio do que o mínimo, mas ambos, eles agem para não permitir que a pelve caia para o lado oposto, tá certo? Se você tiver uma fraqueza, né, uma paresia desses músculos aqui, você tem uma queda da pelve para o lado oposto, denominada também conhecida como sinal de Trendelenburg ou marcha de Trendelenburg, mas isso daí a gente vai comentar melhor na anatomia médico-cirúrgica. O nervo glúteo inferior, que vemos aqui, tá certo? Onde é que a gente vai encontrar? Borda inferior do músculo piriforme. É aqui que a gente vai achar, junto com os vasos glúteos inferiores. Glúteo inferior saindo de L5, S1 e S2, ele vai, naquele macetezinho, o glúteo inferior, ele pega o que é maior, né? O que é maior é o glúteo máximo. Então, glúteo máximo aqui sendo inervado pelo nervo glúteo inferior. Então, glúteo máximo inervado pelo nervo glúteo inferior. E o que o glúteo máximo vai fazer? Né? Se ele se origina aqui, digamos assim, grosso modo, da pelve, vai aqui para a linha glútea do fêmur, né? Ele é um poderoso extensor da coxa. Então, o glúteo máximo ele é escassamente utilizado quando você está andando no plano, mas a partir do momento em que você faz um agachamento, ou, por exemplo, sobe uma escada, aí você usa o glúteo máximo. Então, aqui é um exercício de agachamento, utilizando o glúteo máximo aqui, ou ele é utilizado para extensão da coxa, ou se a coxa estiver fixa, ele vai fazer a extensão da pelve sobre a coxa. Então aqui, por exemplo, o exercício de agachamento, utiliza-se o glúteo máximo. Aqui o exercício de leg press, onde você parte com a coxa fletida, então você tem a melhor condição aqui para a utilização do glúteo máximo. Aqui um outro exercício onde você tem a articulação coxofemoral fletida em um pouco mais de 90 graus, então seja se isso daqui for um aparelho que você esteja pressionando para baixo. Na realidade, você está simulando uma subida de escadas, como se fosse um degrau bastante alto. Ou seja, você subindo uma escada aqui, um degrau, o glúteo máximo ele vai agir. Então, ele age pouco se você caminha no plano, mas ele vai agir bastante se você está subindo uma ladeira, ou está subindo uma escada, ou está subindo de uma posição agachada, como ele está fazendo aqui. Ok? Então, o glúteo máximo inervado pelo glúteo inferior, tá certo? Então, aqui é a marcha de Trendelenburg, que vimos há pouco, e aqui a marcha é quando há uma deficiência do glúteo máximo, onde há uma tendência a se fazer uma hiperextensão dessa região aqui, justamente para evitar
a possibilidade, no mais leve grau de flexão da articulação coxo-femoral, você precisar e não ter, obviamente, se você tiver deficiência, da ação do glúteo máximo. Isso veremos com mais detalhes na anatomia médico-cirúrgica. Veja, Rodrigo, já estou fazendo propaganda da anatomia médico-cirúrgica aqui, né? A gente vai complementando, né? Na realidade, é uma grande equipe, né? Que a gente complementa aí a parte do outro aí. Bom, seguindo aqui, nervo obturatório, né? Seguindo aqui não necessariamente numa sequência anatômica, mas falando um pouquinho do nervo obturatório e deixando aí os mais importantes aí para o final, né? Nervo obturatório, já vimos, L2, L3, L4. O que ele vai fazer? Vai para a região medial da coxa. Então, nervo obturatório é o nervo da região medial da coxa, tanto do ponto de vista motor quanto do ponto de vista sensitivo. Embora a contribuição sensitiva seja uma área menor do que toda a região medial da coxa, é ali também que ele é para aquela região que ele se destina. Então, o nervo obturatório, ele está aqui, ó, né? Ele vai pegar toda a musculatura aqui da região medial da coxa, e leia-se aí adutor longo, adutor curto, adutor magro, mas a parte adutora do adutor magro, além disso, o grácil obturador externo. Esses são os nervos, os músculos, melhor dizendo, inervados pelo obturatório. São os músculos da região medial da coxa, mais o obturator externo e, eventualmente, o pectíneo. O pectíneo pode receber uma contribuição, às vezes é inervado exclusivamente, o que é raro, mas com alguma, eventualmente, digamos, ele pode receber uma contribuição do nervo obturatório. Tá? E o que os adutores vão fazer, na realidade? Bom, eu acho que não dá para supor nada diferente, né, olhando essa figura aqui, do que a adução da coxa. Né? Aqui é só uma figura de um teste clínico, né, de adução da coxa. Né? Depois a gente fala isso aí na médica cirúrgica, mas de uma forma geral, quando você quer testar o movimento, né, de uma articulação, então a adução da coxa, você está testando o movimento realizado na coxa femoral. Então, para fazer o exame clínico, você vai imobilizar o segmento proximal, né, e vai pedir, oferecendo uma resistência ao movimento, vai pedir para que aquele paciente execute o movimento que você quer testar. Então, aqui o paciente deitado em decúbito lateral, né, e aqui o paciente sentado, você pede que ele una, né, os dois joelhos, estando eles afastados, e esse movimento é justamente o movimento de adução da coxa. Ok? Aqui, né, isso daqui é a famosa cadeira adutora, né? Então, o objetivo desse exercício aqui é justamente unir essas duas partes aqui. Então, as coxas elas saem de uma posição abduzida e o objetivo do exercício é aduzir as coxas. Né? Você pode fazer isso aqui no aparelho, né? na cadeira adutora, ou você pode fazer isso daqui com um pulleyzinho, né? Fazendo aqui a adução. Esse aparelho aqui é, do ponto de vista biomecânico, melhor do que esse daqui. Afinal de contas, você exercendo uma tração aqui, né, você na realidade está... você acaba forçando desnecessariamente aí com estresse lateral uma articulação aqui que não é o teu objetivo, né? E dependendo da carga que você utiliza, o estresse lateral aqui pode ser maior. Então, a melhor coisa que, se você quer trabalhar o adutor da coxa, é oferecer uma resistência nesse nível aqui, não necessariamente nesse nível aqui, que é o que essa cadeira aqui faz. Ok? Bom, nervo femoral, como eu disse, é um dos mais importantes aí do membro inferior. O nervo femoral ele sai de L2, L3, L4, como vemos aqui, né? L2, L3, L4. Aqui em cima, L2, L3, L4. O nervo femoral passa aqui na bainha femoral, né? Ele é lateral à artéria femoral, né? Mais uma vez dizendo, de lateral para medial, nervo, artéria e veia. NAV, NAV, né? É o recurso mnemônico aí para a gente não esquecer isso jamais. Porque quando você está vendo na peça é uma coisa, se você
estiver examinando um paciente, você consegue palpar o pulso da artéria femoral, você tem que saber o que está para um lado e o que está para o outro, né? Então, é fundamental ter essa noção. Imagina que você tenha que puncionar a veia femoral e você palpou o pulso da artéria e eu esqueci o que está para lateral, o que está para medial. 50% de chance. Bom, 50% de chance, se você errar, for para o lado errado, você vai puncionar o nervo femoral, né? Entre aspas, puncionando o nervo femoral, você tem uma chance aí de lesionar o nervo femoral, né? Com uma iatrogenia aí que não se deve cometer. Então vamos lá. Nervo femoral que está aqui, ele é um nervo da região anterior da coxa. Então, saindo de L2, L3, L4, ele vai pegar a região anterior da coxa, né? Na realidade, o pectíneo, o ilíaco, o sartório. Quando a gente pensa no ilho psoas, né? O ilho psoas, o ilho psoas ele é inervado, ele é formado, melhor dizendo, pelo ilíaco e pelo psoas maior. O psoas maior ele tem uma inervação lá de cima, acima até do plexo lombar. Na realidade, são ramos lombares, né? Mas que não fazem parte do plexo lombar, tá certo? Um importante flexor da coxa. E temos o quadríceps, né? Quadríceps, vocês devem lembrar daquelas aulas mais iniciais, né? Da generalidade sobre miologia, sobre os músculos. E quadríceps é um músculo que tem 4 origens. E, de fato, aqui nós temos 4 origens. O reto femoral, né? Reto da coxa, que está aqui. O vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio. Vasto lateral aqui, vasto medial está aqui e o vasto intermédio está aqui no meio. Certo? Sendo que todos eles se inserem por meio do tendão patelar aqui na tuberosidade da tíbia. Sendo que somente o reto femoral ultrapassa a articulação coxo-femoral. Então, o reto femoral é o que dá, digamos assim, a possibilidade do quadríceps ser um músculo biarticular também, a exemplo dos músculos do jarrete que tínhamos visto, se eu não me engano, vocês já viram em alguma palestra anterior, ok? Então, reto femoral, vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio, formando aí o quadríceps e um músculo com essa configuração aqui, o que ele vai fazer? Vai fazer a flexão da articulação coxo-femoral e a extensão da perna. Sempre lembrando que quando a gente lida com músculos biarticulares, né, a posição de uma articulação ela interfere na ação do músculo na outra articulação, assim como vai acontecer também com os músculos da região posterior da coxa, do jarrete. Tá? Do ponto de vista ainda funcional, mas não agora do ponto de vista motor mais sensitivo, né? Nós temos o cutâneo anterior da coxa, que podemos subdividir em cutâneo medial da coxa, cutâneo intermédio da coxa, e o prolongamento, né, do nervo femoral, depois de emitir todos os seus ramos motores, que é o nervo safeno, que vai descendo pela face medial da perna. Qual é o ponto de referência do nervo safeno? A veia safena magna, aqui no nível da perna. A veia safena magna, desde a sua formação aqui no arco venoso dorsal do pé, ela vai acompanhando o nervo safeno, passando aqui anteriormente ao maléolo medial, né, e caminhando por aqui, tá certo? Então, o cirurgião, quando vai pegar um enxerto de safena, né, na hora de dissecar esse enxerto, ele tem que ter cuidado aí com o nervo safeno para não lesioná-lo, né? Afinal de contas, ele quer pegar um segmento de safena para fazer a ponte ali na cirurgia de revascularização miocárdica. Tá? Ele tanto pode pegar a veia safena magna aqui, na face medial da perna, quanto aqui na face anteromedial da coxa, ok? Então, cutâneo medial e intermédio da coxa, nervo safeno sendo responsável pela inervação da face medial da perna e do pé, até onde? Até o nível da articulação metatarso-falângica do primeiro dedo, como vemos aqui, ok? Do ponto de vista funcional, né, é óbvio que aqui nós teremos sensibilidade da região anteromedial da coxa, absolutamente óbvio, e da região medial da perna, tá? E do ponto de vista motor, né, o ilho psoas vai ser importante na flexão da coxa, o sartório
tem uma importância relativa, mas ajudando também na abdução e na rotação lateral da coxa, mas me permitam aqui destacar o quadríceps, né? Quadríceps femoral, né? Ou quadríceps da coxa, onde nós teremos todos contribuindo para a extensão da perna, afinal de contas, todos eles vão se inserir por meio do tendão patelar aqui na tuberosidade da tíbia, então a ação óbvia, né, sobre essa articulação aqui vai ser a extensão da perna, mas o reto femoral, especificamente, ele é responsável pela flexão da coxa. Então, se a gente pensar no ato de chutar alguma coisa, né, a gente vai chegar à conclusão que o reto femoral é fundamental, porque quando você chuta alguma coisa, ao mesmo tempo você flexiona a coxa e você parte da perna fletida para a extensão também, tá certo? Então, ao mesmo tempo você flete a coxa, estende a perna, e por isso que o reto femoral é também conhecido ou apelidado de o músculo do chute, tá certo? Então vamos lá. O quadríceps ele é extremamente utilizado também nesse tipo de ação aqui, tá? Ele é fundamental na marcha, né? Marcha normal ela não pode prescindir do quadríceps, por uma razão muito simples. Se a gente está apoiado nas duas pernas, vamos colocar assim, né? Se o nosso joelho estiver hiperestendido, o que nem sempre é uma coisa muito fácil, ok, a gente vai precisar muito pouco do quadríceps. Você flexionou 1 grau, você precisa contrair o quadríceps para evitar que você desabe, né? Porque se você não tiver o quadríceps, flexionou 1 grau o joelho, você vai cair se o quadríceps não impedir, tá certo? Por quê? Porque é ele que vai manter o joelho estendido. E se você não tiver quadríceps, o peso do corpo faz com que você desabe e faça a flexão do joelho. Mas agora, nessa figura aqui, a gente vê muito claramente como é importante o quadríceps na subida de escada, né? Ou mesmo uma subida de ladeira. Porque o que ele vai fazer aqui, logo em seguida? Ele vai se elevar. Como é que ele se eleva? Estendendo o joelho e aqui estendendo a articulação coxofemoral. Então, o quadríceps vai agir aqui e o glúteo máximo vai agir aqui, tá certo? Por isso que subida de escadas ele vai trabalhar bastante, ou outros movimentos derivados, como o movimento de agachamento, por exemplo, né? A subida a partir de uma posição agachada, você vai trabalhar muito o glúteo máximo, como já comentamos há pouco, e o quadríceps na extensão da perna, né? Ou, se a perna estiver fixa, na extensão da coxa sobre a perna. Então, duas formas aqui de trabalhar o quadríceps, né? Uma mesa extensora, né? Aqui você parte de uma posição fletida em aproximadamente 90 graus e o objetivo desse exercício aqui é você estender. Então, aqui é uma forma de você trabalhar o quadríceps. E aqui, mais uma vez, né, uma forma de leg press, na realidade, um leg press inclinado, onde você tem uma ação importante aqui. A partir do momento que você empurrar esse peso nesse sentido aqui, você vai ter uma ação importante do glúteo máximo, estendendo a coxa femoral, e uma ação importante aqui do quadríceps, estendendo a articulação do joelho, estendendo a perna sobre a coxa. Ok? E, finalmente, o nervo isquiádico, né? Apenas para segui-lo, e naturalmente os detalhes serão dados quando vocês estudarem as respectivas regiões, mas, de uma forma geral, a gente já pode adiantar para vocês que o nervo isquiádico, também conhecido como isquiático ou ciático, numa nômina um pouco mais antiga, ele, desde a sua origem, ele já tem os seus componentes tibial e fibular comum. Não confundir os componentes tibial e fibular comum do nervo isquiádico, que estão caminhando na mesma bainha dos ramos terminais, nervo tibial e nervo fibular comum, que são formados, obviamente, por esses componentes, mas a partir do momento em que macroscopicamente
eles se dividem mesmo em dois nervos, né, com duas bainhas separadas. Tá certo? Vamos tentar seguir cada um deles, mas antes deles se separarem, vocês vejam que ele já faz alguma coisa aqui na região posterior da coxa, né? Já que ele está aqui, ele vai inervar a loja posterior da coxa, já vimos, né? O tibial, ele inerva o semitendíneo, o semimembranáceo e a porção longa do bíceps femoral, tá? E não, aqui então é só o componente tibial. Vamos seguir o componente tibial então, né? E que mais tarde vai originar o nervo tibial. Então, semitendíneo, semimembranáceo e porção longa do bíceps femoral, a nível da coxa, vão ser inervados pelo componente tibial do nervo isquiático. Tá? O que sobrou para o componente fibular vai ser realmente só a porção curta do bíceps femoral. Esses músculos de Jarrett, né, à exceção da porção curta do bíceps femoral, todos eles vão se originar da região do túbero isquiático, tá? Ou seja, eles vão cruzar a articulação coxofemoral, mas também vão cruzar lá embaixo a articulação do joelho. Então, eles vão ser, ao mesmo tempo, responsáveis pela extensão da coxa ou, se a coxa estiver fixa, pela extensão do quadril ou do tronco sobre a coxa. Ao mesmo tempo, também serão responsáveis pela flexão da perna, tá certo? Isso em nível da coxa, né? Quando você está ali na fossa poplítea, você vai ter a oportunidade de testemunhar de fato a divisão do nervo isquiático no seu nervo tibial e nervo fibular profundo, que são os ramos terminais. O nervo tibial, ele vai ser o nervo da loja posterior da perna. Todos os 7 músculos da loja posterior da perna, sejam os superficiais, sejam os da camada mais profunda, serão inervados pelo nervo tibial. Então, nervo tibial é igual à loja posterior da perna. Loja posterior da perna é igual a nervo tibial. Tá certo? Vocês vão ver isso oportunamente, mas esses dois aqui que vão formar o tríceps sural, eles vão ser um importante flexor plantar, tá? Gastrocnêmio, como ultrapassa a articulação do joelho, ele vai contribuir para a flexão da perna, então é um músculo biarticular também, tá certo? Gastrocnêmio e o sóleo se inserem no calcâneo, por meio do tendão do calcâneo, ou tendão de Aquiles, né? Um dos poucos epônimos aí consagrados pelo uso. E nós temos aqui os flexores, né? Flexor do hálux, flexor dos dedos longos, né? E o tibial posterior fazendo a flexão plantar. Então, tudo que está aqui é loja posterior da perna. O que se espera da loja posterior da perna se agir sobre a articulação do joelho? Fletir a perna. O que se espera lá para baixo, né? Se pega as articulações ali do tornozelo ou vão até os dedos. Botar o pé para baixo. Botar o pé para baixo significa flexão plantar ou flexão do hálux ou flexão dos dedos. Tá certo? Além disso, o nervo tibial ele vai emitir o nervo cutâneo medial da perna. Tá? O nervo cutâneo medial da perna vai se unir com o ramo comunicante fibular, que é o ramo do fibular comum, para formar o nervo sural. Tá certo? O nervo sural que vai inervar a face lateral do quinto dedo, tá certo? Face lateral do dorso do quinto dedo do pé. Ou seja, uma faixinha bem estreitinha ali. Né? O nervo sural ele acompanha a veia safena parva, passa posteriormente ao epicôndilo lateral e mais lá para baixo, então, ele vai inervar uma faixa relativamente estreita, né? Por ser um nervo que tem um trajeto cutâneo e que tem uma faixa tão estreita de inervação sensitiva, lembrando que os territórios de inervação sensitiva com frequência se sobrepõem, né? Tem pelo menos uma faixa de sobreposição. O nervo sural é um bom candidato quando a gente precisa fazer uma biópsia de nervo periférico. Afinal de contas,
a falta dele não vai, quer dizer, a ausência dele, melhor dizendo, não vai fazer tanta falta assim, e existem algumas doenças, algumas neuropatias periféricas que eventualmente podem ter o seu diagnóstico facilitado por meio de uma biópsia de nervo periférico, e o Sural pode ser um bom candidato para isso. O nervo tibial, depois que passa pelo desfiladeiro ali na região retromaleolar, a gente chama aquilo ali de goteira retromaleolar, né, medial. Na realidade, o nervo tibial ele passa posteriormente ao maléolo medial, junto com outras estruturas, com a artéria tibial posterior, com a artéria tibial, com os tendões dos músculos flexores longo do hálux e dos dedos, né? Naquela região ali, né? O nervo tibial ele vai se dividir mais abaixo, mais distalmente, em nervos plantar medial e lateral. Sem entrar em detalhes aqui, eu sei que vocês já viram a musculatura aqui do pé, se eu não me engano, numa palestra anterior do professor Rodrigo, mas não precisamos entrar nesse detalhe aqui agora, né? Mas alguns músculos mais relacionados aí com hálux, né? Abdutor do hálux, flexor curto e flexor curto dos dedos e lombrical, vão ser inervados pelo plantar medial, sendo que o restante fica por conta do plantar lateral. Importante aí do ponto de vista clínico, não do ponto de vista cirúrgico. Do ponto de vista cirúrgico você tem que saber os detalhes. Mas do ponto de vista clínico, é importante para nós saber que ambos são ramos do tibial, tá? E ambos serão responsáveis pela inervação de todos os músculos intrínsecos da planta do pé, ok? E por consequência dos movimentos dos dedos dos pés. Então, um resuminho rápido, né, do nervo tibial. Vocês vão ver isso com mais detalhes nas regiões específicas, como já dissemos. Na loja posterior da coxa, né, em nível da coxa, ele pega boa parte da loja posterior da coxa, só deixa de fora a porção curta do bíceps femoral. Ele pega toda a loja posterior da perna e, por meio dos seus ramos terminais, plantar medial e plantar lateral, toda a musculatura intrínseca da planta do pé. Esse é o papel do nervo tibial. Aqui temos uma figura, né, da divisão do isquiádico, que está aqui em nervo tibial e nervo fibular comum, ao nível da fossa poplítea, e vemos aqui ele descendo pela loja posterior da perna, inervando aqui, né, as duas cabeças do gastrocnêmio, inervando aqui o poplíteo, né, inervando aqui, passando aqui por esse hiato tendíneo aqui do sóleo, né, aqui numa relação muito próxima com a diáfise da tíbia, onde eventualmente ele pode ser lesionado aqui, né, numa fratura da tíbia, inervando aqui o sóleo, né, e mais abaixo o tibial posterior, flexor longo do hálux e flexor longo dos dedos do pé, e entrando aqui na goteira retromaleolar medial e descendo por aqui, ó, dando seus dois ramos terminais, o plantar medial e o plantar lateral. Ok? Então esse é o papel do nervo tibial. Se quisermos testar a integridade do nervo tibial, essa é uma boa forma, né? Capacidade de testar a flexão plantar, né? Então vemos que ficar de pé nessa posição aqui, né, é fundamental, ficar de pé apoiando só na ponta dos pés, né? Isso depende fortemente dessa musculatura aqui, da região posterior da perna, tá certo? Tibial posterior, o tríceps sural e os flexores dos dedos também contribuindo para isso, tá certo? A fase de arremesso da marcha, a fase final, onde você tira o antepé do solo, né, para projetar o centro de gravidade do corpo para frente e ligeiramente para cima, essa fase de arremesso, entre aspas, né, essa fase de decolagem, entre aspas, ela depende fortemente da integridade do nervo tibial, ok? E aqui, só pedindo para o paciente empurrar a mão para baixo, o que significa fazer a flexão plantar. E, finalmente, para a gente ir se encaminhando aqui para um término,
o nervo fibular comum, né? O componente fibular comum do nervo isquiádico pega a porção curta do bíceps femoral, tá certo? E o nervo fibular comum, ele vai emitir o cutâneo lateral da perna e o nervo comunicante fibular, que já vimos que se une com o cutâneo medial da perna, que é ramo do tibial, para formar aquele nervo de grande expressão anatômica, para não dizer o contrário, que é o nervo sural. E aí, próximo ao colo da fíbula, onde eventualmente ele pode ser lesionado, né? A gente tem a divisão nos seus ramos terminais fibular profundo e fibular superficial. O fibular profundo é o nervo da loja anterior da perna. Loja anterior da perna é igual ao fibular profundo. Nervo fibular profundo é igual à loja anterior da perna. Não tenho certeza se vocês já viram, já estudaram perna, provavelmente não, mas o que está na parte anterior da perna, vamos pensar, não tem ação para cima no joelho, porque não ultrapassa a articulação do joelho, mas tem ação para baixo. O ação para baixo, se puxar, vai fazer o quê? Vai fazer esse movimento aqui, vai puxar o dorso do pé para cima, isso a gente chama de dorsiflexão, ou se estender até os dedos, vai estendê-los, tá? Então, esses músculos da loja anterior da perna só podem fazer o quê? Ou dorsiflexão do tornozelo, ou extensão do hálux, extensão dos dedos. Vocês vão ter oportunidade de ver isso com mais detalhes na região específica, tá certo? Essa questão aqui do tibial anterior, junto com o tibial posterior, fazerem a inversão do pé, é simplesmente porque ambos estão situados medialmente ao eixo de inversão e eversão. Então, se ambos tracionarem simultaneamente, eles vão provocar a inversão do pé, ou seja, a planta do pé olhando para medial, tá certo? Mas isso é uma razão aí para uma parte para ser vista a posteriori. No dorso do pé, apenas alguns músculos aí de pouca expressão anatômica, tá certo? Nem falamos do fibular terceiro aqui, pouca expressão anatômica aqui, extensor curto do hálux e dos dedos, e o fibular superficial, para encerrar aqui, né? Ele é responsável pela loja lateral da perna. Então, loja lateral da perna é igual a fibular superficial é igual a loja lateral da perna, e vocês vão estudar isso com mais detalhes aí quando virem perna, tá certo? Não vamos esgotar esse assunto agora. Aqui é o fibular comum, tá certo? Passando aqui próximo ao colo da fíbula, e aqui se dividindo em seus dois ramos terminais, o fibular profundo aqui e o fibular superficial aqui, tá certo? O fibular superficial vai inervar os músculos da loja lateral da perna, e quando ele chega aqui embaixo, ele vai se dividir nos seus dois ramos terminais, o cutâneo dorsal medial do pé e o cutâneo dorsal intermédio do pé. Então, quando a gente chega aqui no pé, é o seguinte, ó, as faces adjacentes do primeiro e do segundo dedos, ou seja, do hálux e do segundo dedo, são inervadas pelo nervo fibular profundo. Quando você pega o resto, menos a face lateral do quinto dedo, que é de quem? É do sural. Aqui, toda essa área aqui do dorso do pé vai ser inervada por ramos do fibular superficial. Que ramos são esses? Cutâneo lateral medial do pé, cutâneo lateral intermédio do pé. Por quê? Porque o sural ele vai se continuar como cutâneo lateral do dorso do pé. Tá? O dedo de divisão entre esses dois ramos, cutâneo medial do dorso do pé e cutâneo intermédio do dorso do pé, é o terceiro dedo. Assim como o terceiro dedo é a divisão do dorso da mão, o terceiro dedo vai ser a divisão entre esses dois territórios no dorso do pé. Ok? Então, concluindo aqui o nosso plexo lombosacral, né? Só lembrando aqui, divisão em plexo lombar, L2, L3, L4, e plexo sacral, L4, L5 por meio do tronco lombosacral, mais S1, S2, S3. O plexo lombosacral ele é responsável por toda a inervação motora e sensitiva dos membros inferiores.
embora ele tenha muitos ramos importantes, e todos têm a sua importância, né, mesmo os cutâneos, quer dizer, a integridade de todos esses componentes é muito importante para o funcionamento normal, eu me permitiria destacar alguns aqui, como os mais importantes, sejam o femoral, obturatório do plexo lombar, gêmeo superior, gêmeo inferior e isquiádico do plexo sacral, este aqui isquiádico com seus componentes, mais tarde ramos terminais, tibial e fibular comum. Então, dessa forma eu encerro essa nossa conversa de hoje, me colocando aí à disposição do professor Rodrigo, à disposição da turma, para dúvidas se houver alguma. Muito obrigado e boa noite.